Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom e Ele convive junto de cada um de nós. Que a graça, a paz, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada um de vocês e através de vocês, com suas famílias e com todas as pessoas que vocês encontrarem. Eu confesso que eu não esperava tanta gente assim na igreja nesse horário. É um prazer, é uma honra, é uma satisfação estar aqui para levar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, um pouquinho da palavra para vocês. E a gente tem acompanhado desde manhã, acompanhamos ontem também, né, a ministração Céus Abertos. Eu fiquei até impactado com o que o pastor Roberto Lucena comentou, né, que ele com 6 anos estava sentado na frente e alguém empurrou ele para frente para pregar a palavra. E é assim que Deus às vezes age com a gente. Ele às vezes nos estimula, fala carinhosamente, de uma forma até poética, e às vezes ele nos dá um pedala robinho, né? Nos dá um empurrãozinho mais forte, para que nós prossigamos a levar o propósito que ele tem para ser cumprido na vida de cada um. Eu gostaria só de honrar o nome de uma pessoa que eu prometi que o dia que eu estivesse no altar, eu o faria publicamente, perante os irmãos da igreja. Há cerca de uns 14, 15 anos atrás, católico, não praticante, um cristão religioso, eu estava com problemas da área profissional, crise no casamento, a crise... Por favor, podem se sentar, irmãos, desculpem. É a inexperiência. E eu procurei uma igreja, um horário de almoço, aqui na Moca, ela estava fechada. Aí eu fui atrás de uma segunda igreja, ela estava com os portões fechados, tinha um portãozinho aberto, eu entrei e eu fui advertido, né, pelo padre que a igreja estava fechada. Eu não poderia procurar a igreja naquele momento. Eu precisava muito falar com Deus, eu estava realmente muito aflito. Eu falei, poxa, mas Deus não dorme, Deus trabalha o tempo todo, Deus é conosco o tempo todo. Eu sempre ouvi isso desde criança. E naquele momento eu saí com o carro, aí eu desci, vim para aqui, passei na frente da igreja. Falei, aqui é uma igreja, mas é uma igreja evangélica, mas é uma igreja, é a igreja de Deus, é a casa de Deus. E tinha um senhor varrendo ali a entrada. E eu perguntei, a igreja está aberta? Ele falou, não, filho, a igreja está fechada. Mas ele viu que pelo meu semblante, que eu estava muito aflito naquele momento, né? Ele falou, mas o templo está aberto, eu vou abrir para você, vou acender a luz, fica tranquilo, você vai lá, entra. Eu sei que eu fui até meio grosseiro com ele, né? Fui até um pouco mal educado. E falei, não, eu preciso falar com Deus, se a igreja está fechada eu vou embora. Não, vem cá, vem aqui, se você precisar de alguma coisa você me chama. Eu sou pastor da igreja. Fica lá, fica o tempo que você quiser. É a casa do teu pai. Conversa com ele, e eu tenho certeza que a sua aflição, a sua angústia, o problema que te preocupa, vai sumir, vai desaparecer. Ele abriu aquela porta, estava tudo escuro aqui, e essa luz aqui, esse caminho, estava aceso. Aqui eu me quebrantei, aqui eu me ajoelhei, chorei, e pedi para que Deus tivesse misericórdia da minha vida, da minha família, das pessoas com quem eu tinha contato, porque eu sei que eu também sou uma pessoa errada. Nós não somos perfeitos. E aqui durante, acho que, para mim foi 5 minutos, mas ele disse que eu demorei aqui perto de 40 minutos aproximadamente, 45 minutos. E eu saí daqui de dentro aliviado. Então, se o pastor Ayrton estiver me ouvindo nesse momento, que Deus o abençoe, ao senhor, à sua família, que o senhor e a dona Isabel se recuperem, esteja entre nós rapidamente, nós oramos para que isso aconteça. Assim como a todos os nossos irmãos que estão ausentes por algum motivo de doença, que Deus tenha misericórdia, derrame a unção de cura sobre a vida de todos vocês. Amém? A Deus toda a honra e toda a glória. A gente viu tanta coisa, nós vimos o resgate, né, de princípios e valores, que, sinceramente, é como se você maratonasse uma série de TV. Não dá vontade de você arredar passo,
para você estar se alimentando com o que está sendo colocado. E apesar do pouco tempo que me deram, a gente vai falar um pouquinho sobre fé. Creio que todos aqui temos fé, correto? Amém? Tá. Mas como é que a Bíblia fala para a gente sobre a fé? O que é a fé? Põe o primeiro slide para mim, por favor. A gente vai ver lá em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento, ou é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A firme convicção de coisas que nós esperamos e prova das coisas que não se veem. Todos nós, em nossa rotina diária, praticamos um tipo de fé. Quando você vai acender um interruptor de uma lâmpada, uma luminária, você sabe que tem toda uma tecnologia envolvida, mas você sabe que se eu apertar o botão, a luz funciona. Desde que eu tenha energia, a lâmpada não esteja queimada. Né? Quando eu pego o celular para ligar para a Márcia, se ela carregou a bateria do celular, digito e eu vou falar com ela. Então tem toda uma tecnologia, mas eu tenho certeza que eu digitei a numeração, ela vai atender. Entro num avião, numa caixa empurrada por turbinas, obrigado, a 400, 500 km por hora, o bicho decola, voa a 12 mil metros de altura, 10 mil metros de altura, me leva em minutos num lugar distante. Isso aqui é uma frutinha doce, maravilhosa, jabuticaba. Eu não sei quem gosta. Alguns aqui já tiveram oportunidade de ter uma mudinha dessa que nós presenteamos. Né? O sítio da igreja já tem 2 mudas lá. Uma jabuticaba muito doce. Eu sei que se eu pegar essa fruta, tirar a semente dela, colocar na terra, cuidar dessa terra, adubá-la, aguá-la, acompanhá-la com carinho, a cada 6 meses transplantá-la para um vaso maior, sucessivamente acompanhá-la, ela vai crescer e depois de 6 anos vai florar a primeira, e depois disso é 3 floradas por ano, gerando mais frutinhas e mais sementes. A fé é como esse procedimento. A gente aprende como usar a tecnologia, né? Os equipamentos a nosso favor. Mas em cada situação, a gente precisa decidir e tomar uma decisão. O meu racional decide. E aí a fé, todo acontecimento parte do meu coração. A fé, ela é alimentada, e ela prospera e amadurece à medida que eu alimento o meu coração. E ela vai se fortalecendo, ela vai germinar, vai crescer, vai frutificar, florescer, frutificar, gerar frutos, e assim vai dar continuidade para a vida. A fé não é uma ferramenta para nós que cremos em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, conquistarmos bens materiais, status na sociedade, status na igreja. A fé é uma forma de nós alcançarmos a salvação. A fé é uma forma de nós estarmos cada vez mais perto do Senhor e a ter intimidade e relacionamento com Ele. Amém? Ok. A fé é um dom de Deus. Então gravem bem isso. Ela me é dada por graça. É um dom de Deus. E Ele me deu a liberdade de escolher se eu quero alimentá-la, se eu quero ir ao encontro dEle ou não. Nós temos aqui um mundo que nos bombardeia diariamente com novos valores, novos princípios, com pluralismo de ideias, mas descartando tudo o que é agradável aos olhos de Deus. Então é importante que a nossa fé seja muito bem cuidada. É importante que nós alimentemos o nosso coração com tudo que é bom e saudável aos olhos de Deus. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Lá em Tiago 2,17,
Vamos lá, meninos. Ok. Em Tiago 2,17, a gente tem um versículo que nos alerta. Assim também a fé, se não tiver obras, a fé, se ela não tiver atitude, a fé, se ela não tiver uma ação por nossa parte, ela é morta. É aqui que nós vamos começar a diferenciar um pouquinho o cristão espiritual do cristão carnal. A fé não pode ser avaliada apenas pelo nosso modo de pensar ou falar. Eu penso e falo alguma coisa. Eu tenho que agir para que essa fé seja demonstrada. Eu tenho que ter atitude para que as pessoas percebam, entendam e queiram também participar desse tipo de ação. Quando nós dizemos, por exemplo, que um determinado pastor, que um determinado apóstolo são homens de fé, é porque eles pensam, falam e agem como tal. Através da fé, nós acreditamos que o Senhor, esse Deus poderoso e invisível, né, que nós temos, Ele faz o impossível. Ele faz o que a ciência não tem condições de explicar de forma racional. As regras, as leis, elas não têm como explicar o poder que a fé tem de gerar transformações. Mas o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa confiança e o testemunho que nós temos visto através do mundo todo, de irmãos e irmãs e cristãos, isso nos revela o quão poderoso é o Senhor nosso Deus. Pelo contrário, a ciência, ela procura, né? O homem é um ser curioso, a gente procura que o nosso racional, a gente confia no nosso racional, a gente procura explicar, a gente procura, mas não conseguimos, porque Deus é ilimitado. E é isso, justamente, o que nos faz nos aproximar cada vez mais dele. O problema é que nós, homens, muitas vezes nós temos o coração endurecido e a gente busca a explicação através da razão, através da força do nosso braço. Mas Deus é um Deus de amor, de paciência. E aos poucos Ele tem nos dado, através da palavra, através de pequenos e grandes milagres que muitas vezes nós não percebemos, Ele tem mostrado a presença dEle, Ele tem mostrado o quão poderoso e o quão amoroso Ele é conosco. Deus é muito paciente conosco. Em Romanos 10:17, algumas versões vai dizer que a fé vem pelo ouvir, né? Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós temos um ministério, pequenos grupos, e perdoem, eu não me apresentei aos que não me conhecem. O meu nome é Ari, eu sou diácono da igreja, minha esposa Márcia também é diaconisa, e nós lideramos o Ministério de Pequenos Grupos. Já ouviram falar de pequenos grupos? Quem participa de pequenos grupos ou reuniões de célula aqui? Muitos poucos. Ok. No estudo Conectados dessa semana, que é um estudo que nós utilizamos nos pequenos grupos, nós vimos que, da mesma forma que o corpo humano precisa ser alimentado, né, por alimento, água, descanso, ele também, para ter energia para as nossas tarefas diárias, né, nós vimos que o espírito também precisa ser alimentado. Esse alimento, né, ele vem através da sabedoria que nos é dada pela palavra, o entendimento da leitura da palavra, principalmente pela aplicação, né, desse entendimento e dessa sabedoria. Ler, estudar, entender, meditar na palavra do Senhor são coisas diferentes, mas uma complementa a outra.
E isso é tanto para os momentos de alegria, quanto para os momentos de tristeza. Deus se faz conhecer ao cristão que verdadeiramente o busca de coração. Se a gente for procurar a Deus sem que nosso coração esteja determinado a isso, nós não encontraremos. Mas quando você, de coração, deseja enriquecer, você deseja estar mais próximo, você deseja ter intimidade com Ele, Ele se faz conhecer aos poucos. Jesus, quando subiu aos céus, quando ascendeu, Ele nos deixou o Espírito Santo como conselheiro, como amigo, como um guia, para que nós não nos desviássemos do caminho. Nós somos tentados diariamente a desviarmos do caminho. As armadilhas existem em todo o nosso dia, mas o Espírito Santo nos aconselha. Acende uma luzinha, né? Dá um alerta, você fica propenso a não tomar uma decisão. Se você estiver irado, se você estiver aflito, se você estiver em dúvida, angustiado, então a gente tem por hábito buscar na palavra a sabedoria de Deus, através da oração, através da meditação, através de um aconselhamento, para que nós possamos tomar as decisões certas. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa. Deus nos ama, e Ele nos quer como filhos, Ele nos quer salvos, resgatados. Nos enviou o Filho para que nós tivéssemos o caminho e o direcionamento. Nós não o vemos com os nossos olhos carnais, nós não o enxergamos, mas nós sentimos a presença dEle através de momentos muito específicos em nosso dia a dia. Ele trabalha o tempo todo por nós. Então, por que não dedicarmos um pouquinho mais do nosso tempo para conhecermos melhor? Para que Ele possa nos dar esse entendimento, para que Ele possa nos trazer essa paz, que a pastora Selma falou agora há pouco, que é tão necessária nos dias de hoje, essa paz de espírito, para que nós possamos tomar as decisões, os caminhos. Por que nós hesitamos tanto? Por que nós dedicamos mais tempo em mídias, em redes sociais, em maratonagem de séries, né? Por que nós perdemos tempo e não buscamos um pouco mais de Deus? Porque nós nos habituamos a nos comportar conforme o mundo de hoje orienta. Deus tem nos orientado desde a criação do mundo. Deus tem dado sabedoria ao seu povo desde os primórdios do mundo. E nos deu a oportunidade, nos deu o discernimento para escolhermos o caminho que nós queríamos tomar. E mesmo assim a gente hesita. Nós alegamos cansaço, nós alegamos falta de tempo, nós alegamos outros compromissos mais sérios e mais, digamos assim, urgentes. A maior urgência que nós temos hoje é de reconhecer que o fim dos tempos está chegando, que Jesus vai voltar, que Ele quer preparar a igreja dEle, que Ele quer encontrar homens e mulheres de fé, para que Ele possa nos levar, para que Ele possa nos resgatar. O simples fato de nós sermos batizados, de declararmos que cremos, não é suficiente, não garante o nosso passaporte. Nós precisamos dar continuidade à emissão desse passaporte. Nós precisamos estar atentos. Nós não sabemos quando virá. Nós não teremos tempo de pensar. Já será tarde demais. Amém? Coloque aquela frase para mim, por favor, do agendar o tempo. Ok. Trabalho com vendas. A gente tem um roteiro, a gente tem os horários. Para você que tem dificuldade, agende um tempo, apenas para você e o Senhor. Eu não posso, agende um tempo. Coloque lá no seu celular, na sua agenda,
em tal horário, seja à noite, de manhã, de dia, de madrugada, você que vai fazer isso. Agende um tempo apenas para você e o Senhor. Habitue-se a ter esse compromisso diário, todo dia. Assim como eu acordo, tomo meu café, me preparo para sair, vou trabalhar, almoço, cumpro todos os meus compromissos de dia, retorno à minha casa. Agende um tempo. Crie um hábito para que você esteja na presença do Senhor, o teu Deus, nesse horário. Crie um hábito novo. Tire um hábito velho, que é difícil, um hábito negativo, e agende esse novo hábito. E quando você tiver esse horário com Ele, primeira coisa, ore antes de abrir a Bíblia. Não precisa ser uma oração delongada, estilosa, com lindas palavras. Abra o seu coração a Deus e peça, agradeça, clame a Ele, conte a Ele as suas dificuldades, as suas angústias, as suas aflições, os seus desejos, os seus sonhos e projetos. Fale com Ele. Não adianta pensar, Deus quer que nós falemos. A palavra falada cria ação. É de ouvir a pregação, né? Que a minha fé é alimentada. Então, da mesma forma, fale com Ele. Converse com Ele. O Espírito Santo está do seu lado. Ele é uma pessoa. Você não o vê, mas você o sente. Ele é presente contigo. Converse com Ele. O cristão, o evangélico, já é taxado de louco, né? Já é taxado de doido. Eu no carro vou louvando, eu no carro, muitas vezes eu oro. Mas fora isso, eu tenho o meu tempo com o Senhor meu Deus. Onde ali eu vou me entregar, eu, Ari, pessoalmente, mais ninguém, vou conversar e vou ouvir o que Ele tem a me dizer. A resposta pode vir de imediato, a resposta pode vir numa leitura da Bíblia, a resposta pode vir através de um louvor, e muitas vezes a resposta vem através de um irmão, de uma irmã que está do seu lado e falou, olha, você vai me dizer que eu sou louco, mas Deus te falou para você fazer isso. Não tenha medo, faça. Ele vai dar a resposta que você tanto necessita. Leia a Bíblia com calma, sem pressa, para entender o sentido do texto. Acima de tudo, para que você possa meditar e aplicar esse texto no seu dia a dia. A Bíblia é um livro que ele reúne drama, ação, aventura, comédia, romance. Tem tudo o que você precisa. E tudo o que você precisa, você vai ter condições de aplicar no seu dia a dia. E não tem crítico que diga que é um livro ruim. É o livro mais vendido na história da humanidade. É o livro mais lido na história da humanidade. É o livro mais conhecido na história da humanidade. Ontem o pastor Roberto Lucena, no determinado momento, ele falou sobre o crescimento do cristianismo na China. É verdade. Mas é uma triste verdade também que de 2020 para cá, existe uma instituição chamada Enciclopédia Cristã Mundial, e eles, através de pesquisa, detectaram que o hemisfério norte diminuiu o número de cristãos. Em compensação, graças ao bom Deus, o avivamento está acontecendo em todo o hemisfério sul. Então, todos os países, América Latina, Austrália, parte da Oceania, uma parte da China, o número de cristãos está aumentando. Porque está começando a haver um novo despertar. Está começando a haver um clarear em relação às imposições que são desse mundo. Nós temos que dar graças ao Deus, porque nós vivemos num país que Ele nos permite a liberdade. Ele nos permite ler, nos permite vir ao culto, Ele permite louvar, Ele permite ouvir um louvor na rua. Ele me permite ir numa praça e evangelizar. Ele me permite falar sobre Deus, enquanto há países que não têm essa liberdade. Nós sabemos do país da cortina de ferro, sabemos da China, mesmo da Europa, alguns países da Europa antiga. Mas o que está havendo hoje é que o cristão está ficando acomodado. Está havendo um esfriamento e nós não estamos acordando para isso. O esfriamento leva ao distanciamento de Deus. O esfriamento diz que eu não sou um cristão espiritual.
ele me coloca como um cristão carnal. Ele me coloca como um cristão ligado, vinculado a esse mundo. E nós temos que quebrar isso. É necessário que nós nos aproximemos mais de Deus. Através das orações, através da leitura da palavra, através do jejum, através da comunhão, junto com os santos, no templo. Porque é aqui que é derramada a unção e as bênçãos que vocês vão levar para cada um de vocês, para suas famílias e para quem vocês conhecem. Jesus adorava, gostava, eu tenho certeza disso, que a Bíblia relata que ele fazia as reuniões em casas, nas casas dos discípulos, nas casas das sogras dos discípulos, mas ele também ia no templo, e os discípulos o acompanhavam ao templo. Ele falava às multidões, mas ele não deixava de comparecer ao templo. É necessário que nós sigamos esses preceitos para resgatar esses valores, esses princípios cristãos que estão perdidos. Amém? Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Ele recompensa os que os buscam. Aos que abrem os corações, aos que procuram a Deus, aos que tomam a decisão, atitude, fé, posicionamento, e verdadeiramente o buscam com o coração aberto, são recompensados. Pode ser, irmão, que a recompensa não venha de imediato, pode ser que a recompensa não venha da forma que você queira, mas a recompensa maior não é para esse mundo. A recompensa maior é a vida eterna com Ele. Amém? A vocês que creem, a vocês que têm momentos de aflições e de angústias, não se desanimem. A fé, nós não vemos, mas nós sentimos. A fé propicia que o impossível, o invisível, se realize no tempo dele. A fé não me leva a crescer apenas como pessoa. Vou explicar. A fé, ela me amadurece o espírito, ela me torna uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais companheira, mais amiga. A fé, ela me permite vivenciar e aplicar todos os valores cristãos que nós estamos perdendo no mundo. A fé me diferencia desse mundo. A tal ponto que quando você tem fé e você olha pessoas de fé, você não precisa do testemunho dela para entender. Porque a fé te traz uma alegria, um estado de espírito tão tranquilo, essa paz de espírito. A fé te traz um amor que você não conhece, a ponto de você perdoar o seu inimigo. Foi muito difícil para mim perdoar e pedir perdão, eu não tinha esse hábito. Foi muito complicado para mim. Mas a fé, ela te anima, ela te traz os frutos do Espírito. Frutos esses que muitas vezes nós já temos e não percebemos. O que nós mais estamos vendo hoje no mundo são os frutos da carne. Inveja, ódio, corrupção, adultério, vícios. Os frutos da carne se expandem, se proliferam numa velocidade muito rápida. O prazer momentâneo. Mas os frutos do Espírito, que eu consigo através da minha fé, através do meu coração, através do meu espírito amadurecido, através do aconselhamento, da amizade do Espírito Santo, isso nós não vemos, nós sentimos. E a realização disso, graças a Deus, ela é presente na igreja, mas nós precisamos levar isso para fora das paredes, nós precisamos gritar ao mundo que é possível, sim, sermos felizes, realizados na presença de um grande Deus, sermos felizes e realizados com o agir de Deus, com o agir do Espírito Santo. 1 Pedro 1, 6, 9.
Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, isso é para todos nós. Foi escrito naquela época, mas olha como ele se encaixa no nosso mundo atual. Sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu acho que todos já passamos por tribulações, por momentos de dúvidas, por momentos de angústia, assim como todos nós já passamos por momentos de extrema alegria, de felicidade, momentos de estabilidade, de harmonia. Então, como já foi dito aqui, nesse mundo nós teremos tribulações. A forma como nós vamos enfrentar essas tribulações é uma escolha nossa. Ou ela se dá através da firme convicção de que Jesus se sacrificou para nos salvar, que veio perdoar os nossos pecados, que veio para nos levar e resgatar para a vida eterna, de volta aos braços do Pai, ou nós nos conformamos simplesmente com a história, simplesmente com o narrar, e ficamos passivos. Ficamos numa zona de conforto temporária. Nos conformamos. Não é isto que Deus quer para nós. Não é isto que Cristo veio fazer por nós. A escolha é individual, a escolha de cada um de nós. Atitude, fé e posicionamento. 3 pilares básicos para que nós possamos alimentar a nossa fé, para que nós possamos falar da nossa fé, para que nós possamos mostrar o agir da nossa fé, para que as pessoas voltem a crer que a salvação, ela é possível, que todos nós temos um grande advogado junto ao Pai, que todos nós temos um mediador que viveu conosco, como homem, sofreu, se alegrou e morreu por todos nós. Lucas 18:8. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se Jesus voltasse hoje para resgatar a sua igreja, quantos homens, quantas mulheres de fé seriam encontrados? Quantos de nós seríamos dignos de ser levados à presença do Pai? Quantos de nós estaríamos com amor declarado ao Pai, com amor declarado ao próximo? Quantos de nós? O meu maior medo é que eu sei que a minha fé é fraca. A minha fé é fraca. E o meu maior medo é que eu não esteja conseguindo alimentar de forma necessária o meu coração, a minha fé, para que eu deixe meu Pai orgulhoso, para que quando Jesus retornar, Ele diga: filho bom. Lembram-se das parábolas dos talentos? Filho bom e fiel. Eu não quero enterrar a minha fé, para quando Ele voltar, tentar desenterrar e falar: olha, eu quero que a minha fé, ela cresça, ela se fortaleça, que ela dê frutos, que não seja só o testemunho,
que ela seja uma semente que eu possa passar ao meu próximo, que eu possa dar às pessoas que eu encontrar, para que elas também entendam a mensagem, para que elas também se alegrem de que elas podem sim crescer, amadurecer, amar, aceitar a salvação e reconhecer a Cristo como sendo o único Salvador, o único e verdadeiro caminho a Deus. Igreja, vamos ficar de pé um pouquinho. Se você, assim como eu, diante de Deus, diante do altar, na presença dEle, debaixo da unção do Espírito Santo, teme por sua fé, que talvez ela não esteja sendo devidamente alimentada, venha até aqui à frente. Abra o seu coração a Cristo. Abra o seu coração ao Espírito Santo, dizendo: Senhor, eu tenho vivido segundo o que tens me ensinado, mas eu sou fraco, a minha carne é fraca. Eu tenho fraquezas, eu tenho defeitos, eu tenho vícios, mas eu tenho um desejo profundo. Eu tenho a vontade de um dia estar diante de Ti. Eu tenho a vontade de sentar-me contigo à Tua mesa. Eu tenho o desejo profundo, Senhor, de estar contigo, vivendo contigo eternamente. Abra o teu coração com sinceridade. Agradeça a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como irmãos. Agradeça ao Pai porque você poderia estar em casa descansando, poderia estar fazendo os seus afazeres normais, talvez passeando com a família ou com os amigos, não sei. Mas abriu a mão para vir aqui, para louvar e adorar o Senhor. Esse é um momento teu e do Espírito Santo. Aproveite esse momento. Venha até aqui para que nós possamos orar juntos. Abre o teu coração com sinceridade, com humildade. Declara a Ele: Pai, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Eu tenho errado. Eu tenho te buscado, às vezes, da forma errada. Mas me dá sabedoria e entendimento, Senhor. Me dá a paz de espírito necessária para que eu possa, Senhor, repudiar os valores do mundo e resgatar o que a Bíblia ensina, o que o Senhor ensinou aos pais dos meus pais e foi deixado ao esquecimento. Oh Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, conhecedores da nossa pequenez, Pai, mas sedentos do Teu amor, da Tua paz, de todo o Teu entendimento. Ajuda-nos, Senhor, com o Seu Espírito Santo, para que nesse momento, Pai, eu encha o meu coração com a Tua sabedoria, com o Teu amor. Ajuda-me, Pai, a quebrar as dúvidas. Fecha os meus ouvidos às línguas do mundo. Fecha os meus olhos, Pai, às tentações que o inimigo oferece diariamente. Enche o meu coração, Senhor. Preenche-me, Pai, com Teu Espírito Santo. Tira de mim tudo que não lhe agrada. Tudo que eu penso que é bom para mim, mas o Senhor sabe que só vai me fazer mal. Eu te declaro, meu Senhor, que meu coração é Teu.
que a minha vida é tua. Que o Senhor Jesus viva em mim, de agora para todo sempre. Que eu tenha a paz, a coragem, a ousadia de falar do teu nome a todos aqueles que encontraram. Que quando alguém me pedir um conselho, que eu possa ser sábio, Pai, baseado na tua palavra, para que eu possa dar o verdadeiro e correto conselho, para que eu possa ser um exemplo vivo, Pai, do teu amor, da tua graça, da tua alegria. O que eu mais quero, Senhor, é que tu tenhas orgulho de mim. E eu quero dizer com orgulho: eu sou teu filho, eu sou tua filha. Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu Pai amado. Nada nesse mundo vai me separar de ti, Senhor. Que a tua vontade, a tua graça e a tua paz sejam vivos em mim. Que eu possa ser exemplo do que o teu evangelho diz. Onde eu pisar a planta dos meus pés, eu ali farei a diferença. Eu ali darei a mensagem de paz, de fé, de amor, de salvação, de entendimento, de comunhão. E que tudo, Senhor, que nós fizermos, ó Senhor, é para a honra e glória do teu santo nome. Louvado e adorado seja para todos sempre, meu Deus. Tu não desististes de nós. E eu afirmo que a partir desse momento, eu também não desistirei de ti, Pai. Anima-me nos momentos difíceis. Acompanha-me, Espírito Santo, porque eu te recebo de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.